Então, pessoal, a gente vai estudar como construir gráficos que representam movimentos uniformemente variados, ou seja, movimentos que são regidos por uma função horária que tem essa cara aqui, ó, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu tiver uma função do tipo S igual a 3 mais 4t menos t ao quadrado. Vou colocar um menos aqui. Menos 3 mais 4t menos t ao quadrado. Então, eu estou supondo que eu tenho um objeto que se move e obedece a essa função aqui, ok? Imagine um carro ou uma formiguinha, alguma coisa do tipo, andando numa trajetória e você diz assim, ela obedece a essa função horária aqui. O que significa? Significa que usando essa função horária, eu consigo encontrar qualquer espaço em que o carro está em qualquer instante de tempo. Ou seja, se eu substituir aqui valores de t, qualquer valor para o tempo, né? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 1000 segundos, qualquer instante de tempo que eu substituir aqui no lugar desse t, né? Qualquer número, eu vou obter um espaço. Por isso que a gente chama de função horária, é porque ela depende do tempo, da hora, vamos dizer assim, ok? Claro que se tiver no Sistema Internacional de Unidades, né? Significa que o tempo está dado em segundos, né? Então vamos usar uma equação aqui, aliás, uma função horária que esteja no Sistema Internacional de Unidades. Sim, o que é que eu quero com isso? Eu quero construir um gráfico que represente esse movimento. Um gráfico da posição, né? Depois a gente constrói um que tem a ver com a velocidade. Então, vou pegar aqui, por exemplo, os valores de t. Eu vou construir uma tabelinha, né? Ó, como a gente fazia lá no ensino fundamental com as funções, né, em matemática. E vou ter valores de S de t, né? Por que estou colocando S de t? Porque o espaço depende do tempo, é isso que eu acabei de dizer, né? Então vamos supor aqui que eu pegue esses tempos aqui, viu? Vou colocar 0, supor que eu liguei o cronômetro, né? Marquei o 0. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, certo? Esses valores eu estou colocando aqui porque eu estou indicando que eu liguei o cronômetro, estava zerado o cronômetro e eu liguei e vou estudar aqui nesse intervalo de tempo aqui, de 0 até o 4 segundos, ok? Então, para construir o gráfico, você vai ter que substituir valores de t no lugar de t na função, certo? Assim como a gente fazia lá no ensino fundamental em matemática. Então, vamos lá. Para mim achar esse primeiro valor aqui de S de t, eu vou ter que substituir aqui o 0, né, no lugar do t. Então, eu vou fazer assim, ó, S de 0, né? S de 0, como é que eu vou colocar aqui? Vai ser menos 3, vou repetir o menos 3, mais 4 vezes, no lugar do t, né? Eu vou colocar o 0, né? Você imagina aqui que está S de t, a mesma coisa, né? Tanto faz. Deixa eu colocar aqui, pequenininho. S de t, no lugar do t, eu coloquei o 0 aqui. Então, onde tiver o t, eu vou colocar 0. Menos
No lugar do t eu vou colocar 0, então vai ficar 0 elevado ao quadrado. Então, S de 0 aqui é... Quando o tempo for 0, o espaço vai ser igual a... Aí vamos fazer a conta aqui do outro lado da igualdade. Esse menos 3 eu vou repetir, né? 4 vezes 0 dá 0. Então, vou repetir o 0 aqui. Menos 0 ao quadrado dá 0. S de 0 é igual a menos 3. 0 mais 0. Aliás, 0 menos 0, 0, né? Então, o S de 0 aqui é menos 3. Então, vou substituir... Eu vou substituir aqui, ó. O S de 0 é menos 3. Ok? Vamos fazer isso tudo bem passo a passo, bem calmo, bem compassadinho, para vocês entenderem lá na frente o significado de alguns termos relacionados aos gráficos, né? Então, vamos lá. S de 1. Vamos calcular S de 1, o espaço quando o tempo for igual a 1. Então, no lugar do t, eu vou colocar 1. Onde tiver t, eu vou colocar 1. Então, esse 3 aqui, esse menos 3, eu vou repetir. Menos 3, eu vou repetir. Vou repetir esse 4. Esse t eu não vou repetir, né? Porque eu vou substituir por 1, né? Então, fica 4 vezes 1, menos t ao quadrado. Só que esse t é 1, né? Então, deveria ter colocado 1 aqui, ok? No lugar do t, eu coloco esse 1. Então, fica 1 ao quadrado aqui no finalzinho. Fiz uma borradazinha aí. Menos 3 eu vou repetir. Observe que eu não posso somar esse menos 3 com esse 4, porque aqui tem uma multiplicação. E eu resolvo antes a multiplicação, né? Primeiro a multiplicação, depois eu resolvo subtração ou soma, né? 4 vezes 1 dá 4. Menos 1 ao quadrado. Esse 1 aqui, observe que ele está ao quadrado, porém esse sinal não está elevado ao quadrado. Se ele tivesse elevado ao quadrado, eu colocaria um parêntese aqui, ó. Aí nesse caso seria menos 1 vezes menos 1. Nesse caso aqui não é. Nesse caso aqui a gente tem aqui, ó, menos 1 ao quadrado. É como se você tivesse o parêntesezinho aqui, ó. Então esse sinal de menos eu vou repetir. Esse 1 ao quadrado é 1. Ok? Então, aqui dá menos 1, né? Observe que esse menos não está sendo elevado ao quadrado. Se tivesse, teria um parêntese aqui, ok? S de 1, então, é igual a menos 3 mais 4 dá 1, né? Repita esse menos 1. S de 1 é igual a 1 menos 1 dá 0. Então, esse valorzinho aqui, né? Esse espaço 0 aqui, eu vou colocar aqui quando o tempo for igual a 1. Que é isso que está dizendo aqui, ó. Quando o tempo for igual a 1, o espaço é igual a 0. Ok? E assim sucessivamente, vou fazendo isso.
Pronto, então construída a nossa tabelinha, a gente vai usar essa folha agora para construir o plano cartesiano, né? O gráfico no plano cartesiano. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é o eixo, que eu vou representar o espaço, né? Vou colocar o espaço em metros e o tempo eu vou representar ele com a letrinha T, né? Lógico. E dado em segundos, né? Eu vou marcar nesse eixo aqui dos tempos, né? Vamos dizer assim, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. O 0 está aqui, né? O 1, o 2, o 3 e o 4. Poderia marcar todos aqui até o 10, por exemplo? Posso, mas eu não vou usar, né? Mas eu vou de qualquer maneira colocar. Só para ficar completinho aí. Esse menos 3 aqui, quando o tempo for 0, né? Quando eu ligar o cronômetro, ele vai estar na posição menos 3. Esse menos 3 eu vou marcar aqui no eixo que eu estou representando os espaços, né? Então, vou marcar o menos 1, menos 2, menos 3, que eu vou usar aqui, né? Vou usar o 0 aqui, então vou marcar o 0, o 1, o 2 eu não vou usar, mas eu vou colocar aqui só para ilustrar o gráfico. 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Só vou usar o menos 3, o 0, o 1, já está aqui, né? O 1, o 0 novamente e o menos 3. Então vamos ligar os pontinhos, né? Como a gente fazia lá no estudo de funções. Quando o tempo for 0, né? Eu vou ligar aqui no espaço menos 3. O tempo é 0. Então vou aqui por cima do eixo dos espaços, né? Até o menos 3. Então vou marcar esse pontinho aqui. Quando o tempo for 1, eu vou marcar 0. Quando o tempo aqui no eixo dos tempos for 1, né? Ó, eu vou marcar o espaço 0. Então, essa marcação do espaço 0 é aqui nessa altura 0, claro, né? Ó. Porém, vai ter passado 1 segundo, então essa marcação desse ponto aqui vai ser bem aqui, ó. Certo? Ó. A alturazinha aqui é o 0. E já a marcação no eixo dos T tem que ser 1. Então, esse pontinho está localizado aqui, ó. O 2, quando T for igual a 2, o espaço vai ser 1. 2 segundos, aqui, ó, o espaço vai ser 1. Então, vai subir aqui, né? Ó. Opa, aqui no 2, né? Então, esse pontinho aqui que eu vou marcar, representando esse par ordenado aqui, 2, T igual a 2 e o espaço igual a 1. T igual a 2 e o espaço igual a 1. Quando T for igual a 3, o espaço é 0. Quando T for igual a 3, o espaço é 0. Então, a altura é essa daqui, ó. Então, aqui por cima, né, também, ó. Certo? Marquei esse ponto aqui, representa esse par ordenado aqui. Esse T igual a 4. Quando T for igual a 4, o S é igual a menos 3. Quando T for igual a 4, o S é igual a menos 3. Então, eu vou marcando aqui. Eu vou marcar esse ponto aqui para representar esse par ordenado aqui.
Então, se a gente for traçar o gráfico, ó, o gráfico que representa essa função aqui, ó, a gente vai ter essa curva aqui, né, ó, para poder passar por cima de todos os pontos. Ok? E aí você já viu que é uma parábola, né? Para poder garantir que esse pontinho aqui seja o máximo dessa função, a gente tem que calcular, claro, o valor máximo, né, dele, o y do vértice, que no caso aqui seria o S, né, aqui, ó, o S máximo, valor máximo da função. Mas para a questão de ilustração é isso. Você marca, você que faz os cálculos, né? Marca os pontinhos no gráfico e cria esse gráfico que passa por todos os pontos que você encontrou, né? Essa ideia é prática? Essa construção de gráfico é prática? Não, não é prática e não é usual. A gente vai ver como é que a gente faz isso usando o GeoGebra, para ele dar o gráfico já no jeito para a gente só analisar o gráfico, ok? Então vamos lá.